Então, já estamos aqui gravando. Vamos começar, então, a nossa trilha 3 do estágio 4. E o tema de hoje vai ser mandato de injunção coletivo. Eu tinha falado semana passada que ia ser habeas data, só que depois eu vi que o habeas data não é uma petição muito requisitada nos últimos exames de ordem. Então, preferi dar importância para uma peça que é mais usada, tanto na prática também, quanto na cobrança dos exames de ordem. Por essa razão, então, eu preferi mudar a trilha 3 para a gente fazer mandado de injunção coletivo. Até para vocês começarem a pegar experiência com peças que tratam de direitos coletivos. Já que, na atuação de vocês profissional, vocês vão pegar essas peças, hora, vez ou outra, vão ter acesso a peças dessa natureza. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente começar a ver o nosso caso e depois a peça, as explicações sobre a peça. Bom, lembrando que a data de entrega das nossas peças está unificada, dia 12 de maio, é o prazo final para a entrega das 3 peças. E aí, ainda essa semana, eu vou abrir para vocês as atividades. Caso vocês já forem terminando, vocês já vão colocando lá, mandando as peças. Sempre manuscritas, sempre naquela folha pautada e respeitando sempre o limite de 5 laudas. Não ultrapassem esse limite, senão vão ter que corrigir de novo. Então, se a peça estiver muito grande, resume para caber nas 5 laudas, mas a peça tem que estar sempre dentro das 5 laudas, já que é o critério lá que a OAB usa para poder fazer a correção da peça no exame de ordem. Então, o nosso caso hoje é o mandado de injunção coletivo. Vamos, então, à situação. A organização não governamental Pense o Brasil Futuro, PBRF, constituída há mais de 20 anos sob a forma de associação, liderou durante vários anos uma grande campanha no cenário nacional com o objetivo de que a Constituição da República fosse alterada, de modo a contemplar alguns direitos sociais de natureza prestacional, direcionados a uma minoria étnica historicamente excluída da realidade brasileira, que são os ciganos, descendentes dos povos Calon, Roma e Sinti. Os associados da PBRF eram justamente integrantes dessa minoria étnica. A PBRF, por sua vez, tinha como objetivo zelar pelos direitos fundamentais de primeira e de segunda dimensão dos seus associados, que eram alcançados pela igualdade formal, mas exigiam atenção diferenciada dos poderes constituídos para que efetivamente alcançassem um nível de igualdade material, tal como previsto pelo atual direito constitucional brasileiro. A omissão desses direitos estava comprometendo a própria subsistência dessas pessoas, colocando em risco a sua existência por não disporem do mínimo para sobreviver, além de viverem de modo aviltante. Em razão desse esforço e do engajamento das lideranças partidárias, foi promulgada a Emenda Constitucional número 216, em 20 de março de 2013, que acrescentou o parágrafo 1º ao artigo 6º da Constituição de 88, nos seguintes termos: os direitos sociais dos povos ciganos ou romani devem ser assegurados nos termos da lei. Apesar das tentativas de que os direitos sociais fossem veiculados em normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, prevaleceu o entendimento no âmbito do Poder Legislativo Federal de que deveriam ser previstos em normas programáticas, o que gerou grande dissabor para a organização não governamental PBRF. Afinal, não obstante o transcurso de 11 anos desde a promulgação da reforma constitucional, ainda não tinha sido editada a lei ordinária que integraria o seu conteúdo, pormenorizando cada um dos direitos a serem fruídos. Em razão da omissão, os associados da PBRF ainda não estavam fruindo dos direitos sociais, o que gerava grande insatisfação entre eles. Por outro lado, alguns integrantes da mesma minoria étnica fruíam dos direitos, já que os tribunais de justiça dos estados de Alagoas, Minas Gerais, Bahia e Goiás, onde a maior parte dos povos ciganos residem, já haviam reconhecido a omissão do Poder Legislativo Federal em diversas ações constitucionais, de natureza individual, anteriormente ajuizadas com o objetivo de assegurar a sua fruição. Como o prazo fixado nos processos individuais para a regulamentação dos direitos sociais não foi cumprido, os próprios tribunais citados delinearam os contornos gerais dos direitos e impuseram a sua observância. À luz desse quadro, a organização não governamental PBRF contratou seus serviços como advogado ou advogada para que ela pudesse ajuizar a ação constitucional cabível, em benefício dos seus associados,
de modo que, apesar da omissão do Poder Legislativo Federal em regulamentar a matéria, pudessem influir os direitos sociais de natureza prestacional previstos em norma programática da Emenda Constitucional 216. Valor total da peça até 10 pontos. Lembrando que essa peça é fictícia, essa emenda não existe, né? E não tem parágrafo 1º no artigo 6º, né? Então, essa emenda não existe, por isso que eu coloquei a emenda lá, um número que nem está perto de acontecer, né? Mas não procurem na Constituição esse artigo 6º, parágrafo 1º, que vocês não vão encontrar. É o caso fictício nosso aqui, certo? E aí, entrem no caso e façam a peça de acordo com o enunciado. A distribuição dos pontos, como será? Endereçamento para o presidente do STF, meio ponto. Nome e qualificação das partes, meio ponto. Legitimidade ativa e passiva, meio ponto. Fundamentos de mérito, a omissão inconstitucional da União, 1 ponto. Ineficácia e inaplicabilidade do artigo 6º, parágrafo 1º da Constituição, 1 ponto. Pedidos. Notificação do impetrado para que preste informações no prazo de 10 dias, 1 ponto. Ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 1 ponto. Intimação do Ministério Público para manifestação, 1 ponto. No pedido final, prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora e estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, liberdades ou prerrogativas reclamadas, mais 1 ponto. Condenação nas custas processuais, 1 ponto. Juntada das provas pré-constituídas, meio ponto. Valor da causa, meio ponto. E no fechamento, local, data, advogado e OAB, meio ponto. Lembrando que na peça vocês não se identificam, coloca lá advogado ou advogada e o número da OAB inventado, já que vocês, por enquanto, ainda não têm o número da ordem, tá? Agora, vamos às explicações sobre o mandado de injunção coletivo, o tema da nossa trilha 3. Bom, o mandado de injunção coletiva ele é definido nos seguintes termos. O mandado de injunção coletivo é uma ação constitucional de natureza civil, de rito especial, com a finalidade de que o Poder Judiciário dê ciência ao poder competente quanto à ausência de norma regulamentadora que torne viável o gozo de determinado direito por um conjunto de pessoas e apresentar a solução provisória. Então, esse é o conceito do mandado de injunção coletiva. É uma ação constitucional de natureza civil, certo? E aí segue um rito especial. O objetivo é esse, né? Dar ciência ao poder legislativo quando há ausência de norma regulamentadora, né? E estabelecer, então, a solução provisória enquanto essa lei não for aprovada pelo Congresso. A fundamentação constitucional geral vem do artigo 5º, inciso 71 da Constituição, que prevê conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, essa é a fundamentação constitucional geral, que está no artigo 5º, inciso 71. Especificamente, mais à frente, a Constituição prevê a fundamentação e a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar essas ações. Então, está lá, artigo 102, inciso 1, a linha Q da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, então, como se trata de uma lei, da ausência da lei, quem poderia fazer isso? O presidente, o Congresso, né? Então, esses poderiam propor a lei. Então, cabe ao Supremo realmente julgar o mandado de injunção coletiva. Temos a lei específica do mandado de injunção, que é a Lei 13.300 de 2016. Né? Essa lei trata de questões mais específicas sobre a ação. Né? Lá nos artigos 1º e 2º, temos o cabimento legal dessa ação para o caso que estamos tratando. Artigo 1º. Esta lei disciplina o processo e julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, nos termos do inciso 71 do artigo 5º da Constituição. Artigo 2º. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. No parágrafo único, considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas
pelo órgão legislador competente. No nosso caso, temos a falta total de norma regulamentadora, já que não há lei que regulamente a emenda, né, fictícia 216. Como é a estrutura do mandado de injunção coletivo, o MI coletivo? Primeiro vem o endereçamento, depois qualificação e legitimidade ativa, a identificação da peça, MI coletivo, qualificação e legitimidade passiva, preliminares se houver, fatos, a narração do caso, o mérito em que vai ser demonstrado o cabimento de fundamentação, teórica e legal, constitucional também, dos pedidos, né? Aí vale a ressalva de que as provas pré-constituídas devem ser juntadas aos autos desde a inicial, da iniciação, junta-se a inicial com as provas já pré-constituídas. O valor da causa, que vai ser estabelecido por vocês, e o encerramento, local, data, assinatura e o número da OAB. Lembrando que vocês não assinam a peça, advogada, e o número da OAB também fictício. Em relação ao endereçamento, a petição inicial do mandado de injunção coletivo deve ser endereçada ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, órgão jurisdicional competente para processar e julgar a referida ação, conforme a previsão constitucional do artigo 102, inciso 1, a linha Q da Constituição. A gente sabe que hoje o presidente do Supremo é o Luiz Roberto Barroso, mas você não coloca o nome dele lá, vai colocar só excelentíssimo senhor presidente, né, senhor ministro e presidente do STF. Só, não coloca o nome dele, tá? Porque pode ser que essa peça seja julgada depois, e aí seja outro presidente. Então, para evitar um erro básico, né, a gente não menciona, não nomeia a pessoa que é o presidente do Supremo, tá? Coloca lá, genericamente, é o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Legitimidade. O artigo 3º da Lei do Mandado de Injunção determina o seguinte: são legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no artigo 2º, e como impetrado o poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para evitar a norma regulamentadora. Então, diferentemente da ação popular, nosso segundo caso, né? Aqui, pessoa jurídica pode impetrar o mandado de injunção, certo? Que é o caso aqui da nossa associação, a Pense o Brasil Futuro, PBRF. Então, ela tem legitimação para isso, para impetrar o mandado de injunção. E aí, como impetrado, é o poder, o órgão, a autoridade com atribuição para editar essa norma, certo? Então, no caso em questão, a PBRF, Pense o Brasil Futuro, é parte legítima para defender os direitos dos seus associados, nos termos constitucionais e legais definidos para o mandato de injunção coletiva. Já a legitimidade ativa da associação, ela decorre por conta do fato dela estar constituída há mais de um ano e se destinar à defesa dos seus associados, nos termos do artigo 12, inciso 3º da Lei 13.300, que prevê: o mandado de injunção coletivo pode ser promovido por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Então, nesse caso, né, a associação, a PBRF, é legitimada por ter exercício há mais de um ano, né, assegurando os direitos dos povos ciganos, os seus associados. Já em relação à parte impetrada, deve-se indicar no polo passivo o Congresso Nacional, ou a Câmara dos Deputados e Senado Federal e o Presidente da República, que são aqui as partes que teriam legitimidade para dar iniciativa ao projeto de lei. No caso do Congresso, para elaborar a lei, aprovando-a. E no caso final, o presidente sancionando ou vetando o projeto de lei. A legitimidade do presidente da República decorre do fato de participar do processo legislativo, podendo sancionar ou vetar a proposição de lei sobre o tema. A fundamentação vem do artigo 66 da Constituição e a do Congresso Nacional por ser competente para apreciar as matérias de competência da União, que é o que prevê o artigo 48, caput da Constituição. Salientando que ambos os impetrados estão vinculados à União, já que são entidades federais, né? Que é o que prevê o artigo 4º caput da Lei 13.300. Então, na Constituição, artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.
Porém, né, no parágrafo 1º, se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Já no artigo 48 também da Constituição, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União. E na Lei 13.300, tem lá, né? A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos na lei processual e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela a que está vinculada. Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quantos forem os impetrados. Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento público, em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão no original ou em cópia autêntica, será ordenada, a pedido do impetrante, a exibição do documento no prazo de 10 dias, devendo, nesse caso, ser juntada cópia à segunda via da petição. Se a recusa em fornecer o documento pelo impetrado, a ordem será feita no próprio instrumento da notificação. Sobre o mérito, deve-se argumentar que os direitos sociais assegurados pela Emenda Constitucional número 216 são necessários para a concretização do princípio da igualdade, previsto no artigo 5º caput da Constituição, de modo que o tratamento diferenciado permita a construção da igualdade material. A ausência de oferta desses direitos no extremo coloca em risco a vida, direito consagrado no artigo 5º caput da Constituição, ou a dignidade da pessoa humana nos termos do artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Além disso, deve-se analisar a eficácia e aplicabilidade do artigo 6º, parágrafo 1º da Constituição, né, do nosso caso, inserido pela emenda 216 de 2013, para que se fundamente a sua possibilidade de produção de efeitos e de aplicação imediata em relação aos direitos sociais dos povos ciganos, associados da PBRF. Aí uma análise lá da teoria do José Afonso da Silva sobre as formas de eficácia e aplicabilidade da norma constitucional. Então, caberá a vocês fazer essa análise em defesa da associação e dos povos ciganos. Em relação ao cabimento do MI coletivo para o caso, vale lembrar o que dispõe o parágrafo único do artigo 12 da Lei 13.300, que diz o seguinte: os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Então, tem que se lembrar, né, desse artigo 12, parágrafo único, para saber que o mandado de injunção é cabível justamente para essas situações, como é o caso dos nossos, né, associados aqui da PBRF. Outro argumento relevante para o mandado de injunção coletiva no caso é o que trata da omissão legislativa. Até hoje ainda não foi editada a lei que deveria tratar dos direitos sociais dos povos ciganos, no artigo 6º, parágrafo 1º da Constituição. Lembrando que esse artigo 6º, parágrafo 1º é fictício. Em razão dessa omissão total, já que a lei ainda não tratou do tema, os integrantes da minoria étnica associados à impetrante veem-se indistintamente impossibilitados de fruir de direitos sociais previstos pela ordem constitucional, o que torna possível a impetração do mandado de injunção coletivo, nos termos do artigo 5º, inciso 71 da Constituição, ou do artigo 12, inciso 3 e parágrafo único da Lei 13.300. Sobre o pedido, como no caso, a mora legislativa é evidente, já que não foram observados os prazos para a regulamentação dos direitos sociais fixados pelo Supremo Tribunal Federal em processos individuais, deve-se requerer o estabelecimento de prazo razoável para que o Congresso promulgue a lei específica determinada para o caso, nos termos do artigo 8º, inciso 1 da Lei 13.300. Se vocês quiserem, no pedido, estabelecer o prazo razoável, pode, tá? Para que essa lei venha a ser aprovada pelo Congresso. Lembrando que, na prática, o Congresso não está obrigado a seguir esse prazo, mas o Supremo dá isso como uma diretiva para o Congresso, né, executar essa obrigação. Como no caso em questão, os tribunais estaduais estabeleceram os contornos gerais dos direitos e impuseram a sua observância nas ações individuais, deve também ser formulado o pedido para que o tribunal estabeleça as condições em que os direitos dos associados da impetrante possam ser exercidos,
nos termos do artigo 8º, inciso 2 da Lei 13.300. Então, também é preciso pedir aqui, no mandado de injunção coletiva, que o Supremo delimite, né, o âmbito de alcance dessa norma constitucional para que, desde a decisão do MI, né, os povos ciganos já possam fruir desses direitos que estão previstos no artigo 6º, parágrafo 1º da Constituição. Então, prevê aí, né, o artigo 8º da Lei 13.300. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para, primeiro, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Segundo, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Estão, então, os dois pedidos possíveis. No parágrafo único, será dispensada a determinação a que se refere ao inciso 1 do caput, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Como esse vai ser o primeiro pedido, então tem que pedir esse prazo prazo razoável para a edição da norma. Agora, se esse mandado de injunção já fosse, por quê? Foi impetrado o outro, e no outro, no primeiro, né, o Estado brasileiro não cumpriu essa obrigação, aí não tem mais prazo. Aí a ordem seria para que imediatamente o Congresso já editasse a norma cabível, certo? Mas aí, no nosso caso, a gente usa o inciso 1º do artigo 8º e também o inciso 2, porque, no nosso caso, seria o primeiro pedido de mandado de injunção coletiva. Aí teria que se estabelecer um prazo razoável para a edição da norma regulamentadora. Também devem fazer parte do pedido, primeiro, notificação do impetrado para que preste informações no prazo de 10 dias. É o que prevê o artigo 5º, inciso 1 da Lei 13.300. 2. Ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Artigo 5º, inciso 2 da Lei 13.300. Intimação do MP para manifestação. Artigo 7º da Lei 13.300. Pedido final. O MP aqui, o MP federal, né? Pedido final. Artigo 8º da Lei 13.300. Que a gente viu, no inciso 1, inciso 2. Né? No inciso 1, determinando lá prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. No 2, estabelecendo as condições em que se dará o exercício dos direitos, liberdades ou prerrogativas reclamadas. Condenação nas custas, juntada das provas pré-constituídas, e, claro, deve-se atribuir valor à causa, aí são vocês que vão atribuir esse valor. E, em relação ao fechamento da peça, deve-se atentar às informações básicas que vocês devem inserir: local, data, assinatura, inscrição da ordem. Assinatura, né, só advogada, inscrição da ordem, número fictício, coloca lá XXXX, pronto, né? O local de competência aí do Supremo, né? Então, Brasília, Distrito Federal, e a data, vocês estabelecendo lá a data para entrega, né, da peça, no nosso prazo, né? 12 de maio de 2024. Então, é isso, gente. Então, as informações sobre o mandado de injunção coletivo, né, são essas, certo? Então, cabe a vocês agora redigirem a peça e, tendo alguma dúvida na redação dela, já sabem, né? Toda terça eu estou lá no NPJ, então vocês me procuram lá para poder tirar as dúvidas de vocês. Caso vocês estejam no plantão, já resolvem lá comigo. Se não estiverem de plantão na terça, dá uma passadinha lá que eu já resolvo. Qualquer coisa também podem falar aqui pelo Teams. Pergunta a quem está presente agora. Alguma dúvida? Ok. Então, lembrando a vocês que essas trilhas ficam gravadas e disponíveis, certo, Sâmia? Elas ficam gravadas e disponíveis para vocês assistirem de novo, vocês que viram aqui ao vivo, ou, para quem não viu, poder ver também. Caso vocês tenham algum problema para ver essas trilhas aqui pelo Teams, porque o pessoal do estágio 3 relatou isso, né? Se também tiver tendo esse problema no 4 aqui, então eu passo também o link, eu estou botando lá, colocando também lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, essas trilhas. Então, vocês também vão tê-las disponíveis lá. Aí, caso não consigam acessar por aqui, aí eu mando para vocês o link para vocês acessarem lá no YouTube essas aulas, certo? Mas o material, slides, o caso, né, e PDF ficam aqui na nossa trilha, na pastinha, né? Já separei até por cores lá.
trilha 1, trilha 2, trilha 3. Aí vocês entram lá e já vão vendo, né, os materiais. E as gravações ficam na parte lá das gravações, né, que eu também já coloco trilhas. Aí, trilhas gravadas. Aí já está lá para vocês acessarem, tá certo? Então, vou encerrar aqui a gravação. Ô, professor. Oi. Bom dia. É só assim, com relação a essas gravações, eu não estou conseguindo acessar as aulas anteriores. Sim. Não acessou, né? Isso. Pronto, aí eu vou disponibilizar para vocês por aqui, lá pelo grupo do WhatsApp, os links para vocês acessarem por lá, né, pelo YouTube, tá certo? Se você não conseguir por aqui. Porque por aqui a gente consegue ver. Eu consigo ver aqui pelo celular, pelo computador, mas tem alguns alunos que não estão conseguindo ver. Deve ser algum problema do Teams, né? Porque quando a gente abre as trilhas por aqui, elas aparecem, né? Aí, por conta disso, eu estou dando a opção plano B, que é jogar os vídeos lá para o meu canal do YouTube. Aí vocês podem olhar por lá também. É mais fácil, né? Que aí pelo YouTube você assiste pelo celular, pelo computador. Aí se você não conseguir acessar por aqui, eu mando o link para acessar por lá pelo YouTube, tá certo? Ok, professor. Obrigado. Nada. Pronto, vou encerrar por aqui, gente. E aí a gente encerra as trilhas. Agora a gente vai só se encontrando lá pelo NPJ, né, pessoalmente, e vai ter audiência simulada de constitucional. Depois eu passo informações aí para vocês, que eu estou pensando aqui numa coisa bem interessante para a gente fazer no mês de maio, né? Mas quando tiver tudo certo, eu passo informações para vocês presencialmente, tá? Então, um bom dia para vocês e até a próxima.